Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um De Frente com Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Dessa vez, é muito diferente esse podcast, né? Primeiro que é uma convidada que eu sou perdidamente apaixonada, uma querida, maravilhosa, deusa, incrível! E a gente está iniciando hoje o nosso primeiro podcast na versão itinerante. E sabe de onde eu estou falando, minha gente? Com um auditório aqui ilustríssimo, diretamente de Brasília. Estamos apresentando o 8º episódio do podcast De Frente com Fabi. E a minha convidada querida é Vivi Mafissoni. Vem, Vivi, senta aqui com a gente, meu amor. Tudo bem? Tudo jóia. Querida, muitíssimo obrigada. É uma honra você estar aqui. É uma honra eu estar aqui com o podcast De Frente com Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir com essa deusa maravilhosa, incrível. Vivi, muito obrigada. Eu que agradeço, Fabi. É muito importante poder estar aqui com você dentro desse projeto, falando um pouquinho, no meu caso, sobre a lei de licitações, a temática que envolve aí sanção e que você já vai passar sobre o nosso podcast. Mas agradeço demais por você ter lembrado de mim e estar aqui comigo. É um prazer. Ai, que bom, Vivi. Eu que agradeço. E a gente vai iniciar o nosso podcast, como sempre, com o nosso livrinho de mensagem para mulheres. Foi um livrinho que eu consegui lá na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. E é um livro que, quando a gente abre, ele abrilhanta, assim, os nossos caminhos e ilumina o nosso podcast De Frente com Fabi. Maravilhosa, ilustríssima. Você pega o livrinho aí pra gente, por favor? Jássica. Gente, tem uma deusa aqui atrás ajudando. Vivi, eu vou te dar esse livro, você abre uma página e eu leio a mensagem que aparecer pra gente. Uma mensagem que vai enaltecer nessa noite de domingo, quando me sinto perdida. É a mensagem que apareceu hoje. E nós, mulheres, a gente sempre, né, se sente perdida em dados momentos, por tantas coisas que a gente passa. Inclusive, a gente vai falar de poesia, e tem uma poesia aqui exclusiva para Viviane Mafissoni. A gente vai falar aí do quadro Direito Terapia, do quadro Vinho Terapia. Daqui a pouco a gente vai tomar um negocinho aqui. Que é um anfitriã aqui, que não sou eu, a anfitriã de hoje, Vivi Mafissoni. Maravilhosa, recebeu a gente muito bem. Muitíssimo obrigada mais uma vez, tá? Então vamos lá da mensagem, né? Para pensar. A dor gerada pelas dificuldades faz a minha vida não ter sentido, sentindo-me incapaz de superar qualquer adversidade. Ao mesmo tempo, sinto que as dificuldades da vida são uma realidade e que preciso de força de Deus para não cair. Preciso me organizar de tal forma que cultive o amor como a garantia de superação de tantos problemas. Um dia de cada vez, darei um novo sentido à minha existência e superarei cada inquietação que insiste em atormentar o meu coração. Essa é a mensagem pra gente, Vivi. Para iniciar o nosso podcast De Frente com Fabi, agregando valor e conhecimento, fazendo você se divertir. Esse podcast, ele tem um viés, assim, muito feminista, muito feminino. Então, trazer mulheres como você, para mim, é incrível. Sou admiradora do seu trabalho, admiradora da sua carreira. Você é uma pessoa maravilhosa. Desde que a gente fez aquela live sobre endometriose, eu falei, cara, a Vivi é foda. A Vivi é incrível. Só elogios para você, mais uma vez, muito obrigada por oportunizar aqui o primeiro episódio do De Frente com Fabi itinerante. Muito feliz e realizada. Eu falei com o Jássica, né, quando a gente se encontrou mês passado, que era um sonho tornar o De Frente com Fabi itinerante um projeto real, sabe? Efetivamente. E hoje, assim, estou conseguindo, sabe? E estou muito feliz. Vocês não têm noção de como que isso é importante para mim, como que esse projeto me faz feliz, me faz me sentir uma pessoa realizada. E, assim, estar com vocês duas aqui, mais Maria, muito obrigada, querida, pelo carinho, por tudo. É muito importante, de verdade. Então, vamos lá. Conte para nós a sua história, me diz como que você chegou aqui,
O que motivou? Vivi Mafissone, advogada maravilhosa, servidora da AGU. Me conta aí como é que foi isso. Na verdade, essa mensagem que você leu, ela caiu como uma luva, né? Eu acho que ela serve para nós todos como uma luva, de que a gente vive um dia de cada vez, né? Eu, nos últimos 2 anos, foram 1 ano e meio, foi um pouco mais difícil para mim, em relação a ter perdido meu pai. Quando eu cheguei aqui em Brasília, estava meio ano aqui recém, perdi o meu pai de uma forma surpreendente, surpresa, né, para nós na família, e ainda assim, né, me mantive resiliente, fazendo o que eu mais amo, que é trabalhar com compras públicas. E eu descobri isso em 2010, quando eu entro num concurso pelo Estado do Rio Grande do Sul, que eu sou analista de projetos e políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, do Poder Executivo. Passo nesse concurso em 2010, março, em outubro, no dia do servidor público, 28 de outubro, foi minha nomeação de 2010. Então, também teve todo um contexto, uma contextualização pelo dia do servidor, que até aquele momento eu também não me identificava e não sabia nem o peso que isso teria na minha vida. Quando eu entro no Estado em 2010, eu não tenho, nem sei o que é uma licitação, né? Não faço a mínima ideia nem do que é um processo administrativo físico, e eu entro dentro da Central de Licitações do Rio Grande do Sul. E a partir disso, eu comecei a tomar conhecimento da matéria, ainda fiquei mais uns 2, 3 anos estudando para concurso, e daqui a pouco eu pensei, falei assim, quer saber, eu vou me dedicar muito a isso aqui, porque eu tô amando licitações. Então, vamos tocar ficha, vou parar de fazer concurso público e vou me dedicar afinco para isso. E fui pregoeira, trabalhei na assessoria jurídica, fui assessora jurídica, fui coordenadora de equipe, fui diretora, até eu ir para a assessoria técnica, que era uma assessoria de apoio ao gabinete, mesmo da Central de Licitações, que era uma subsecretaria, e eu saí de lá estando como subsecretária adjunta da Central de Compras, em que a gente tinha uma equipe de 65 pessoas, hoje já tem um pouco mais, né, de pessoas executando, mas temos uma estrutura com 4 departamentos e 2 assessorias. Uma assessoria técnica, uma assessoria jurídica, um departamento de planejamento, um departamento de gestão do fornecedor, um departamento de sistema e um departamento mesmo de condução da fase da licitação. Fico até 2021 no Estado, não tinha uma pretensão de sair, de pensar que eu pudesse ir executar essa atividade de compra, e especialmente de centralização de compra, porque o Estado do Rio Grande do Sul é a central mais antiga que a gente tem no país, né? Ele já tem notícias de centralização desde 1979, né? Então, por muitos anos, em 89, nós já licitávamos tudo como central. E licitamos para todas as secretarias de Estado, autarquias e fundações, toda a administração direta, autárquica e fundacional. Então, nós temos pelo menos 50 a 55 unidades administrativas, órgãos, que a gente centraliza a compra. Uma grande quantidade de procedimentos licitatórios, né? Só de pregão a gente tem mais de 1000 pregões eletrônicos ao ano. Então, como a gente brinca e diz assim, eu já licitei do alfinete ao foguete. Do foguete não, mas a aeronave já. Foguete eu não tinha essa oportunidade, mas eu já comprei de alfinete a aeronave. Já vendi imóveis, já vendi aeronave também, porque a Central também faz leilões. E em 2021 eu recebo um convite por intermédio de uma menina, de uma mulher, que é a Virgínia Bracarense, que hoje conduz a Central de Compras do Estado de Minas Gerais. Ela me contata e diz, olha, você já pensou em sair daí? E eu digo, não, veja bem, não pensei. Mas, né, o que tu me sugere? Ela, olha, tem um amigo meu que está na IBSER como chefe de compras centralizadas. A IBSER é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é uma estatal federal que faz a gestão de 41 hospitais universitários federais no país. Então, todo que é cantinho do país, a gente tem um hospital universitário federal. E ele tinha passado por um doutorado e estava procurando uma pessoa para substituí-lo. Daí fiz uma conversa com ele, eu disse, vou fazer uma conversa, mas ainda assim eu achava que estava muito longe. Pensei, nossa, será que eu vou passar por um processo seletivo, alguma coisa assim? E ele conversou comigo e disse, não, é você. Você quer? Você tem 10 dias para decidir, para te mudar para Brasília. Nossa! Nesse momento eu digo assim, meu Deus, o que eu faço, né?
Daí já logo, né, falei com a minha amiga colega, que era secretária lá na Central, que eu era adjunta dela, falei com ela, digo, olha, cara, eu acho que eu vou topar, vou ir. Porque eu também não tinha mais o que perder, eu já estava, né, quando a gente fala em cargo, escalão, eu já estava num cargo, né, público que eu não sairia dali a menos que fosse para ser uma secretária de Estado, uma diretora, presidente de alguma autarquia ou fundação, mas eu já estava consolidada. E muito tempo trabalhando com isso, já muito organizada a central de compras. Eu disse, não, tá bom, eu vou. Aí tive que correr, conversa vai, conversa vem, conversa com o meu chefe, que eu estou vinculada à Procuradoria-Geral do Estado, meu cargo, e eu digo, olha, quero ir. É aquela coisa política que a gente sabe a dificuldade de sair de um órgão, de ser cedida. Enfim, cheguei em Brasília, vim para cá, eu conversei, a primeira conversa com ele foi dia 10, 12 de agosto, dia 21 de agosto eu já estava em Brasília. Eu tomei posse no dia 1º de setembro e assumo o que eles chamavam de serviço de compras centralizadas, que o objetivo era montar uma central que planejava compras centralizadas para esses 41 hospitais. E daí o desafio, medicamento e itens de EPI, né, como máscara, luva, colete, enfim, jalecos e todo esse material. Isso foi 1º de setembro de 2021. Meu Deus, o caos. 2021, né? O final, nós estávamos já finalizando um pouco a pandemia, e eu estava os últimos 2 anos no estado, que foi um caos, né? Quando começou a pandemia no estado também, a gente estava à frente da central, foi muito difícil, né? Eu digo assim, é muita resiliência, é muito complicado, porque era um trabalho assim, 6 horas da manhã, 11 horas da noite, eu não tinha hora para começar e não tinha hora para terminar, porque a gente também teve que comprar respirador, teve que comprar tudo que precisava para abastecer os hospitais no estado, gás. Então a gente tem muito problema, as licitações que eu tinha conduzido de gás, para compra de gás, a primeira foi deserta, a gente não tinha fornecedores, os hospitais precisando de gás. Inclusive o estado, na época, quando a gente conseguiu fazer a nossa compra de gás, a gente emprestou, né, na verdade doou parte do gás para Manaus, que estava com problema no gás, foi o estado do Rio Grande do Sul, foi o gás que minha equipe comprou, então que a gente também auxiliou. E veio em 2021 para cá, assumir uma equipe que não tinha equipe, um serviço que não tinha equipe. As pessoas que entraram, foram 3 pessoas que entraram, elas vieram no concurso público da Ibsera, elas não sabiam nada de licitação e contrato. Misericórdia. E daí eu fiquei durante esses 2 anos, né, montando, ensinando essa equipe e estruturando esse serviço. Até que chegou também um desafio, um amigo meu do Rio Grande do Sul, que é natural aqui de Brasília, que era chefe de gabinete do governador Eduardo Leite, ele vem para Brasília e diz, eu estou indo para a AGU e eu quero que você venha trabalhar comigo, você decide, você quer sair, quer vir trabalhar comigo e tal. Eu disse, não, vou também, já arrumei aqui e vou. Nesse meio tempo... Só desafios. Só desafio. E nesse meio tempo, daí a gente vem com uma outra coisa que faz bem pro nosso ego, a nossa autoestima como mulher que trabalha, que rala, e a gente sabe bem que merece. Que merecemos todas. Começou a vir muito convite. Para quê? Porque as pessoas começaram a me identificar como aquela pessoa que monta a centralização, que sabe organizar. Então teve convite também para ir para outros estados e para outros órgãos aqui também. E daí na época eu disse, não, vou ir lá para a AGU e vou ficar por ali também, que também tem uma proposta da gente centralizar algumas compras também. A Advocacia Geral da União, ela tem 6 regionais no país, né, que também tem independência administrativa e financeira, então elas também fazem as suas licitações. E agora, como coordenadora geral de logística, e eu faço toda a condução do planejamento e do monitoramento do plano de contratação anual da AGU, então a partir disso eu já estou montando para 2025 um calendário de compras centralizadas, que a gente vai executar, não só usando pessoas de Brasília, porque aqui também temos uma área de compras, mas a gente vai usar todos os braços em todo o país para estar auxiliando, desde o planejamento até a gestão do contrato, como se a gente montasse uma grande equipe, né, que fosse descentralizada e não só aqui em Brasília. E estou preparada para outros desafios que daqui a pouco está aparecendo. Que mulher maravilhosa! Arrasou, Bibi! Muito bom conversar com você, muito bom saber da sua história, muito bom saber que essa mensagem tocou seu coração. Eu sei da sua história com seu pai.
né? Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia e é isso, bola pra frente. Eu acredito muito que Deus sabe o que faz. Com certeza. Vamos começar, então? Vamos! Vamos começar? Nosso tema balizador de hoje com Vivi Marchesoni do gerenciamento de riscos ao procedimento sancionatório. Oh, meu Deus! Socorro! Olha, eu tenho visto cada coisa nas nossas consultorias de Viviane Marchesoni, você não tem noção. Eu tenho. Pode deixar que eu tenho. Socorro! O que é isso? Então, eu vou te fazer algumas perguntas, depois a gente passa aí para o nosso quadro de Direito Terapia, que consiste em você agregar mais valor ainda no nosso tema balizador dentro da ciência do direito, e depois a gente vai para o nosso quadro, né, Vinho Terapia, que a gente vai tomar um vinhozinho aqui já. E aí a gente brinca, faz rima, faz poesia e tudo mais. Vou te fazer a primeira pergunta, então. Fica muito tranquila. Na verdade, sim, a ideia é que você traga mais a sua opinião, o seu ponto de vista, do que realmente a literalidade da lei, porque para a gente trazer mais leveza, e eu acredito que, diferente com o Fabi, vai alcançar pessoas que realmente não sabem o que a gente está falando, né, tecnicamente. Então, a ideia é que a gente leve conhecimento de forma divertida, né, e que a gente consiga tocar aquele coraçãozinho lá que nunca ouviu falar essa palavra. Nossa, processo sancionatório, procedimento sancionatório, o que é isso? Né, que a gente consiga passar de forma leve, tranquila, que as pessoas consigam compreender efetivamente, né, todo o bastidor ali da administração pública, tá? Então, eu vou te fazer a primeira pergunta. Explica pra gente o que é processo sancionatório. Bom, vamos fazer um resumo, né, como tu falou, para o público que não usualmente trabalha com essa matéria, muitas vezes também um pouco distante até da própria licitação, né, e contratos. Mas a gente voltando um pouquinho com a Lei 8666 de 93, que foi uma legislação revogada no final do ano passado, revogada pela, então, nova Lei de Licitações, que nós chamávamos, mas ela já não é mais nova, porque ela é de 2021, ou seja, tivemos uma legislação publicada, 14133, em abril de 2021, para entrar em vigência em 2023. 2 anos. Enquanto isso, nós estávamos em concomitância com a 8666. Acontece que ela teve mais uma prorrogação, né, e passou a ser efetiva a partir do início desse ano de 2024. Mas ainda assim, nós já tínhamos, né, e ao longo do tempo, ainda no decreto 200 de 67, de 1967, que também regulava o processo de compra pública, né, porque mais uma vez, quem não entende o que é uma licitação, é um processo que nós chamamos de compra pública, ou seja, um órgão público, uma secretaria municipal, uma secretaria estadual, uma autarquia, uma fundação, precisa comprar produtos ou contratar serviços para o atendimento da execução mesmo do seu serviço, para manter os prédios públicos, como também para contratar, né, objetos que vão de alguma forma atender a sociedade. Como eu falei da minha experiência dentro da IBSER, que contrata, né, itens, produtos para um funcionamento de um hospital universitário federal, que ainda que ele seja um hospital universitário em que os alunos entram para aprender dentro do hospital, ele também é um hospital SUS que atende o público. Então, nós precisamos abastecer ele de produto. Então, isso basicamente é o que significa a compra pública. E a gente tem uma lei de 93 que ela é muito voltada a combater a corrupção, assim como o decreto 200 de 67. Por quê? Os maiores contratos, onde se identificava mais problema e que precisaria criar regras, eram as contratações de obras e serviços de engenharia. É o que muitos talvez já tenham ouvido, que eram os elefantes brancos que a gente viu por aí. Obras que ficavam paradas, obras que não eram bem contratadas. E com base nisso, a 8666 de 93, ela vivia. E ela tinha também um regramento referente ao processo de aplicação de penalidade aos fornecedores, aos contratados pela administração, justamente por problemas sérios na execução, como eu disse, dessas obras e dos serviços de engenharia. Mas nós temos uma lei de 93 que trazia apenas 3 artigos tratando
sobre esse processo sancionador. Um artigo que dizia quais eram as sanções que seriam aplicadas ao contratado em caso de inexecução parcial ou total desse contrato. Daí a gente tem a lei dizendo, tinha a lei dizendo multa, advertência, suspensão pelo prazo de 2 anos, de até 2 anos, e declaração de inidoneidade. Essa legislação, ela sempre teve muito problema em sua aplicação quanto ao processo sancionador. Por quê? Justamente pela quantidade baixa e pequena de regras que tinha no procedimento. Exigia que as administrações, exigia que o prefeito, que o governador, que o secretário estadual, municipal, o ministro ou o próprio governo federal criasse normativos trazendo um pouco mais de regra procedimental. Porque nem quando o fiscal de contrato, o fiscal de uma obra se deparava e dava conta de um problema lá naquela execução, ele não sabia bem ao certo se ele era competente para instaurar um processo, se era ele que deveria fazer a investigação, quem era a autoridade que deveria aplicar a sanção. E por muitos anos, por muitos órgãos, e daí vem bem o que você falou, né? Olha, eu já vi cada coisa. Sim, a gente vê, isso ficou um pouco esquecido. E o que eu entendo hoje do resultado desse processo de aplicação de penalidade esquecido? A gente acaba tendo problema aí com as execuções, principalmente com as execuções de contrato, prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, obras e serviços de engenharia. Má prestação, empresas corruptas, empresas inexperientes, porque esse processo sancionador, ele também acaba de uma certa forma tendo que responsabilizar empresas inexperientes que causam prejuízo para a administração ao longo de uma contratação. Mas a gente vem em 2021 com a Lei 14.133, trazendo 9 artigos tratando sobre esse processo sancionador. Só na quantidade de regulamentos a gente já identifica que ela vem com mais regras. E a 14.133, ela traz regra de procedimento, ela traz a regra sobre a autoridade competente, ela define, inclusive, que o processo de aplicação de sanção ou penalidade, ele deve ser conduzido por uma comissão. Então, nós temos aí bem mais regramentos. E, resumindo o questionamento em si, do que vem a ser esse processo sancionador, ele nada mais é do que um instrumento administrativo que permite que a administração, diante de uma irregularidade que acontece na licitação ou no procedimento de compra, ou que uma irregularidade que vai acontecer na gestão do contrato, que permite a administração, como uma das cláusulas exorbitantes, como uma superioridade que ela tem diante do particular, de instaurar um processo e aplicar as penalidades que estão previstas na lei. Para que a gente tenha aí um resultado repressivo e educativo dessas pessoas jurídicas que participam, e de uma certa forma, como eu já disse, tragam prejuízo para a administração em relação a alguma irregularidade que praticam. Então, senhores licitantes, senhores contratados, olha aí a responsabilização trazida pela nova lei de licitação, que já não é mais nova. Assim, já não é mais nova. Mas ela traz muitas inovações, muitas novidades, principalmente quanto a esse tema, né, Vivi? Que era muito solto, que as pessoas ficavam muito preocupadas em como fazer, qual o procedimento correto a adotar para que a gente consiga, aplicar de fato uma sanção naquela empresa que não conseguiu executar, que executou parcialmente a contratação. O que a gente faz? Como? Quem? Quando? Em qual momento? Agora está um pouco mais claro. Mais definido, com definições mais claras. Exatamente. Então, prestem atenção, as coisas não estão tão soltas assim, Exatamente. Eu acho que cada vez mais os órgãos de controle, eles sempre cobraram isso do gestor, de alguma forma ou de outra. Principalmente se a gente vê aí acordos do Tribunal de Contas da União, que já ao longo do tempo tem cobrado de forma muito contundente essa necessidade de instauração de processo. Mas agora, com a 14.133, isso vai ficar muito mais latente. Por quê? Porque a regra está clara.
Hoje não tem mais como o gestor fugir e dizer, eu não sei o que fazer. Da mesma coisa o licitante ou o contratado. Antes ainda, a consultoria, quem estava ali fazendo a defesa do fornecedor, ainda tinha muito espaço para discussão. Ia para a doutrina, ia para a jurisprudência. Hoje, nós temos daí, como eu já disse, muito mais regras postas, ainda que, claro, vamos ter temas aí para discussão, né? Que vai ter, nunca é totalmente pacífico, né? Mas a gente tá aí, tem bem mais regras que eu acho que não foge mais, o gestor não foge mais. Também acho, Vivi, também acho, concordo plenamente. Vamos então para a segunda pergunta. Essa pergunta aqui, os municípios, quando me veem perguntando isso, vão morrer. Olha só, na sua opinião, e na sua opinião mesmo, que eu acho que eu sei até qual é possível aplicar sanção sem gerenciar os potenciais riscos que podem incorrer em possíveis infrações? É possível isso, Vivi? É possível, na verdade, assim, é legal, né? Hoje, quando a gente vai para a lei, ela é, para mim, muito clara, que ela diz o seguinte: tão logo ocorra ou identifique uma infração, mesmo que ela possa ser uma infração com indícios de infração, ainda assim o gestor tem a obrigatoriedade de instaurar processo. Não importa, porque eu não botei isso lá no meu mapa de gerenciamento, eu não sei o que vai fazer, isso vai causar um prejuízo no meu contrato, isso vai derrubar a minha licitação, eu vou ter que fazer uma licitação nova. Não me interessa. A lei não entra nesse momento, nesse mérito. Há uma obrigatoriedade de instaurar processo. Essa obrigatoriedade de instaurar processo não é a mesma coisa que a obrigatoriedade de sancionar. Vai ter que se processar, vai ter que se avaliar, vai ter que se usar comissão, vai ter que fazer diligência para que chegue à conclusão de responsabilizar ou não a empresa. Mas isso acaba se criando, né, toda vez que a gente identifica essa infração e leva em consideração o poder e dever de instaurar processo, um problema para dentro da administração. Porque daí eu já não falo mais que nem é um risco, já virou problema, né? Porque o risco é o que a gente sabe. E para mim, assim, o risco, né, mapa de risco todo, ele tem que ter o que pode acontecer no caso de ter que instaurar um processo na licitação, ou até mesmo, muitas vezes, suspender para fazer uma diligência, porque se identificou uma entrega de documentação falsa já na licitação. Também verificar que muitas vezes você pode ter um único participante dessa licitação e que durante esse procedimento licitatório ele vai ser penalizado por outro órgão que vai impedir que você homologue a licitação com ele e você tenha que repetir o procedimento. Então, assim, provavelmente o mapa de risco de todo mundo deve ter isso também lá na licitação. E tem toda a questão, com certeza, e tem a própria questão da execução do contrato, né? Que é outro problema. Muitas vezes a gente tem sempre dois cenários quando a gente fala nesse processo de aplicação de penalidade. Um cenário é você mesmo dentro do órgão abrindo o processo de aplicação de penalidade, como eu disse, na licitação ou na execução do contrato, por causa de uma ocorrência, interveniência nesses processos, e também de você ter a notícia que ele está licitado por outro órgão, que essa sanção lhe diz respeito, ou seja, a abrangência dessa sanção também vai absorver você enquanto órgão. Então, são dois momentos que você pode descobrir uma aplicação de sanção, ou você mesmo ou do teu colega do lado aí, ou do teu órgão do lado que vai estar aplicando essa sanção. E daí você tem, por exemplo, uma execução de contrato. E você descobre, você é um órgão federal, e você descobre que outro órgão federal aplicou uma sanção de impedimento, que tem abrangência para você. E você está há 10 meses do contrato. A pergunta é, o que você faz? O que você botou lá no seu mapa? Porque o que eu te botou o que lá no teu mapa de risco? Se você souber essa notícia. Não vi. Bom, tudo bem, o problema vai ser teu, mas isso não vai tirar o teu dever de instaurar um processo. Mas o que a gente diz que tu precisa? O que tu vai fazer? Tu vai fazer uma contratação emergencial? Porque assim, tu tem 2 meses para o contrato vencer, tu não vai nem poder fazer uma licitação nova. Tu vai ter que fazer uma contratação emergencial. Ah, mas eu não posso prorrogar esse contrato? Bom, daí a gente entra para aquela teoria que eu te falei, que existem 1000 possibilidades de, inclusive, você justificar, tendo em vista a necessidade do serviço,
tendo em vista a não possibilidade de contratação dentro desse prazo de tempo, tendo em vista que aquele contrato que você está, em que pese a sanção aconteceu em outro órgão, o teu contrato está ok, não tem problema, essa infração não está ocorrendo no teu contrato, você pode sim abrir um processo, fazer uma justificativa e dizer que você vai continuar esse contrato. Não é o normal e não é o usual, porque eu sempre digo que são muitas coisas para justificar aí para você manter uma contratação com uma empresa que está sancionada com uma sanção que te abrange. Mas, de novo, acontece daí que você tenha que, durante a vigência do seu contrato, instaurar um processo para aplicar a penalidade. E você vai identificar em algumas vezes uma infração extremamente grave, que inclusive a rescisão do contrato vai ser uma consequência certa. Exemplo, está atrasando o pagamento de FGTS, está atrasando férias, já passou um mês, já passou 2, não paga mais os funcionários param de vir trabalhar. O que você vai ter que fazer? Uma ação imediata. E isso tem que estar lá no teu mapa de riscos também. A tua ação imediata vai ser qual? Fazer um contrato emergencial e já logo instaurar um processo para responsabilizar. Ainda assim a empresa pode vir participar dessa licitação? Pois então, vai vir. Então, se tu não correr também e não tiver uma agilidade nesse teu processo de responsabilização, até tu fazer uma nova licitação, a empresa vai vir participar de novo. Então, para a gente continuar o nosso papo. Então, a gente pode dizer que a etapa de planejamento, a fase preparatória, ela é imprescindível para que a gente consiga até aplicar a sanção, realizar o procedimento sancionatório, então, com eficiência, com eficácia e com efetividade. Perfeitamente, até como a gente já comentou, acaba que hoje o mapa de riscos, ele vira um copia e cola do colega, da outra licitação, e, gente, não é assim, porque a depender do objeto, tem toda uma gestão que tu precisa fazer de riscos que podem ocorrer, ou melhor, que muito provavelmente vão ocorrer, porque é muito difícil hoje, a exemplo de uma execução de um contrato com dedicação exclusiva de mão de obra, vigilância, limpeza, você não ter intercorrências que vai originar uma multa, ou que vai originar uma advertência, ou quem sabe uma sanção restritiva de licitar e contratar. Isso é quase que certo que acontece. Então isso precisa estar dentro desse mapa de gerenciamento, e a equipe de planejamento, ela precisa levar isso em consideração. E daí a gente vem para um outro detalhe, que hoje também há uma dificuldade de incluir, por exemplo, quem está na execução, quem estava na execução do contrato, ou um fiscal, um gestor do contrato, no planejamento da licitação novamente. Porque é esse servidor que está aqui, é esse fiscal que detém, na verdade, as informações de intercorrência que podem facilitar no planejamento. Então, assim, um fiscal de contrato, ele pode muito bem participar do planejamento. Mas eu tenho a segregação de função, tem lá o parágrafo 1º do artigo, o parágrafo 2º do artigo 7º, que fala que tem que cuidar da segregação. Só que, gente, ele fala o seguinte, que a gente tem que evitar, né, que fique no mesmo servidor diversas responsabilidades que possa vir a fazer incorrer em erro. Daí um exemplo, a gente não pode pegar o mesmo pregoeiro e vai fazer com que o pregoeiro faça o planejamento e também faça a execução do contrato, né? Então, assim, agora não tem um prejuízo nenhum de quem estiver acompanhando a contratação, vá depois participar ou vá então auxiliar no planejamento. Porque a equipe de planejamento, ela também não pode sempre se fechar no mundinho dela, só sou eu. A equipe de planejamento, ela pode conversar com o pregoeiro, a equipe de planejamento pode conversar com o fiscal de contrato. Não necessariamente essas pessoas têm que estar designadas para trabalhar no planejamento da contratação, mas é quem vai dar subsídio e ferramenta para a equipe de planejamento. Eu concordo plenamente. E as pessoas que estão, né, realizando efetivamente o planejamento, eles ficam com resistência, na verdade, né? É um mundo paralelo, Fabi. Eles ficam em mundos paralelos, as pessoas não trabalham em conjunto. E utilizar ali um instrumento tão importante quanto ali o gerenciamento de riscos, que é o estudo técnico preliminar. O próprio estudo técnico preliminar, ele traz elementos, né, Vivi, para que você busque, né, uma equipe macro, para que você use todo o fluxo do procedimento, para poder te ajudar, para poder te auxiliar, né? Sim, inclusive uma das regras hoje do estudo técnico preliminar é que você traga para dentro do estudo até mesmo a necessidade de capacitar gestores e fiscais de contrato, né, em razão daquele objeto.
Porque também tem isso, não é todo e qualquer objeto, muitas vezes, que o órgão está preparado, que os gestores e fiscais de contrato estão preparados. Então, já vai ser lá no estudo técnico preliminar que você vai dizer para o gestor, ó, as soluções estão aqui, né? Recomendo esta solução aqui que seja tomada. Entretanto, para isso, você já precisa começar a capacitar, né, os possíveis fiscais de contrato ou gestor para que ele vá atender com eficiência, né, a gestão desse contrato como um todo. Sim, e também a questão dos regulamentos, né, Vivi? Os regulamentos precisam estar claros, principalmente no que tange ao procedimento sancionatório, né? Ao procedimento sancionador. Perfeito. Competências também, Fabi. Às vezes que muito se discute ainda, até hoje, qual é o papel do pregoeiro no processo sancionador? Qual é o papel do fiscal no processo sancionador? As pessoas me questionam muito. É o pregoeiro que deve abrir processo, deve processar, né? É o fiscal de contrato que deve aplicar a sanção. Não, gente, daí de novo eu volto para a segregação de função, para o conceito macro de segregação, né? É tu não colocar a mesma pessoa a tomada de decisão, que uma decisão pode vir a influenciar a outra. Então, uma pessoa que está ali fiscalizando o contrato, que está detectando essa infração, ela não pode ser a mesma pessoa que vai ter que instruir um processo sancionador, ou a mesma pessoa que vai estar lá na comissão, dentro daquele mesmo contrato que ela está fiscalizando, aplicando uma sanção, porque a gente tem um problema que a gente pode, primeiro, incorrer em erro aí, porque a gente tem a mesma pessoa avaliando, talvez ela mesma que está diante do fato, se ela não identificar aqui depois dentro do processo, ela não vai fazer essa identificação. Sim. É a gestão de competência que a gente também tem que trabalhar bastante. Perfeitamente. Na Lei 14.133, né, Vivi? Perfeito. Vivi, vamos lá então para a terceira pergunta. Qual a importância do gerenciamento dos riscos nos processos de contratações públicas sob a égide da 14.133? Fabi, como a gente já falou, é um pouco o resumo do que nós tratamos na pergunta anterior, mas é importante levar em consideração que não só na 14.133 nós falamos em gerenciamento de risco. Na verdade, nós já devíamos fazer gerenciamento de risco nas legislações anteriores, e muitos já o faziam. O que acontece é que não trazia isso para um documento, para o papel, para dentro de um processo. Mas nada mais é do que já no momento de planejamento da contratação, identificar o que pode vir a ocorrer, tanto no planejamento, quanto na fase da licitação, como também na fase de contratação. A Lei 14.133, quando ela fala sobre esse gerenciamento de riscos e traz o mapa, ela absorveu o que o governo federal já tinha regulamentado e já estava exigindo dos órgãos federais, né? Municípios e estados, nem todos tinham essa obrigatoriedade, mas, de uma certa forma, como eu já te falei, faziam isso fora do papel. A 14.133 traz isso como um instrumento de planejamento que é extremamente importante, como a gente já viu, para várias condições, e em especial sobre o processo sancionador. Na verdade, se a gente olhar, né, Vivi, a 13.303 já fala sobre gerenciamento também já trazia isso já em 2016. A 11.079, na verdade, né, a pactuação público-privada é a transferência também, de riscos. Também. Então, na verdade, o governo federal, na 14.133, ela trouxe o que deu certo, efetivamente. Isso aí, para dizer, agora vamos estender para estados e municípios também começarem a trabalhar com esse instrumento, que é extremamente importante. Então, pessoal, não usem o gerenciamento de riscos, né, do processo de contratação pública como mero formalismo, né? Ou como copia e cola. Ou como copia e cola. Não é sobre isso, né? Se vocês olharem ali desde 2004, o governo federal já faz essa transferência de riscos, compartilhamento de riscos, tratamento de riscos de forma efetiva e eficiente. E essa é a ideia, né, Vivi? Que vocês trabalhem de forma estratégica o planejamento de vocês. Perfeitamente, para que você consiga identificar de forma preliminar o que pode vir a acontecer no fluxo desse macro processo de compra, da mesma forma que você já definir, né, quais são as ações e quem são os responsáveis para resolver aquele problema quando ele vir a ocorrer. Então é isso. Vou então te fazer a última pergunta, e essa pergunta eu já sei até de cabeça, porque é uma pergunta que eu faço para todo mundo, porque me deixa muito angustiada a questão do capitalismo insustentável. Não sou eu que falo, a gente tem aí a ONU todos os dias sinalizando para a gente, desde 1980, né, até antes, a gente sabe, 67 ali a gente já falava alguma coisa sobre isso, mas 80 e pouco, na década de 80,
começaram a massificar no que tange ao nosso sistema capitalista, né? A gente consumindo de forma desordenada, desequilibrada e insustentável, né? Então a gente tem que preocupar com isso. A palavra é sustentabilidade, o sistema econômico é o capitalismo. A nova lei de licitações trouxe aí o desenvolvimento nacional sustentável como princípio e objetivo. Conseguiremos, Vivi e Mafissônia, contratar de forma sustentável, né, e buscar empresas que promovam de fato a sustentabilidade? Eu acho que é um desafio muito grande. Temos um desafio muito grande pela frente, né? Acho que já não só a 14133, né, quando a gente fala de licitação e contrato, mas as legislações anteriores a gente já vinha aí com uma atualização da 8666 já trazendo o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, mas eu prefiro fazer um enfoque não tão legislativo, mas no sentido de que nós precisamos rever o que a gente fala sobre economicidade. Quando a gente pensa só na economicidade financeira, quando a gente só leva em consideração o dinheiro. E daí eu falo tanto para o lado público, né, que só se fala numa economia, na compra mais barata, no item com valor inferior, né, sem falar em outros valores agregados que não só o econômico, mas aqui reforçando hoje que uma das principais visões é a economia mesmo financeira daquele item, comprar um item mais barato, como também o próprio mercado, né, que vive para o capitalismo e vive em relação a essa economicidade como um todo. E daí, quando a gente fala numa sustentabilidade, a gente vê que existe um foco principal no econômico e se esquece muito o ambiental e o social, né? O ambiental e o social hoje eu identifico como o patinho feio da economia, o patinho feio do capitalismo. Ele fica ainda lá atrás, né? O quanto a gente precisa evoluir em equidade de gênero, o quanto a gente precisa evoluir em destacar e preservar e trazer à tona a necessidade de utilização de mão de obra, né, de mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, que está vindo agora, né, de egressos do sistema prisional, ou em resumo, das minorias, seja até mesmo dos portadores de deficiência hoje que a gente tem, negros, né, que a gente também tem toda uma situação. Eu acho que isso fica esquecido, né, quando se pensa só no capitalismo em relação ao dinheiro. E eu acho que a gente tem muito que evoluir. Quando eu falo evoluir na sustentabilidade social e ambiental, que a gente ainda está muito para trás se a gente se comparar com outros países. E muitas vezes a gente pega países da própria América Latina. Chile, por exemplo, tem uma política de microempresa, empresas de pequeno porte, muito mais valorosa do que a gente usa no país. E funciona muito bem. Hoje, quando a gente traz essa realidade para as licitações, a gente identifica que não há uma priorização e não há uma análise prioritária de demandas que possam ser atendidas por microempresa e empresa de pequeno porte. Ainda que a microempresa e empresa de pequeno porte venha para dentro de uma compra pública, ela também não tem, muitas vezes, uma capacidade de entendimento desse processo, até mesmo no sentido de entender hoje qual é o capital de giro que ela tem que ter para atender a administração. E daí é um outro nicho que a administração pública, ela não é capaz de atender, porque a gente não consegue nem capacitar para dentro, né? Que dirá capacitar para fora. E o quanto também órgãos como o Sebrae, por exemplo, tem um poder gigante aí que podem estar auxiliando essas empresas também, quando a gente fala aí em benefícios de microempresa, empresa de pequeno porte. Então eu acho do resumo da tua pergunta é que a gente está muito longe de atender a sustentabilidade de forma ampla. Eu entendo que no sistema capitalista fica de fato muito difícil viver, porque eu entrevistei, né, estava falando aqui com vocês, eu entrevistei semana passada um cientista político, né, e doutor em ciências políticas, e agora doutorando em filosofia, e ele virou para mim e falou assim, quando eu questionei quanto a 14.133, trazendo de forma tão
forte, né? A questão do desenvolvimento sustentável. Aí ele falou, Fabi, o sistema capitalista, ele é insustentável. Então, fica difícil quando a gente pensa em políticas públicas efetivas, sustentáveis, né? Aí, olha o que ele me falou, que interessante. Cara, muito interessante mesmo você conversar com um cientista, o cara não tem rede social, o cara, ele é fora da casa, sabe? É incrível. Ele me dá aula. Mas a reflexão, assim, nossa. Faz uma reflexão maravilhosa. Ele veio e falou assim, Fabi, o que acontece com os recursos que não são utilizáveis no sistema capitalista? Aí eu olhei e falei, são descartados? Aí eles são descartados e são descartáveis para o sistema capitalista. Tudo que não é utilizado torna-se obsoleto e é jogado na lata do lixo. Aí, o que a gente tem no sistema capitalista que agora precisa avançar veementemente, fortemente? Aí o que? A inovação tecnológica. Aí ele, o que essa lei de contratação pública trouxe? Ele dá aula no curso de Direito. O que essa lei de contratação pública trouxe? Fortemente, eu falei inovação tecnológica. Aí ele, se a administração pública não se adequar ao caminho do capitalismo, né, e dizem que o capitalismo está no caminho de ascensão à sustentabilidade, mas se a administração pública não se adequar, ela vai se tornar o quê? Obsoleta. Tem como você descartar a administração pública, Fabi? Aí eu falei, olha, já nem sei o que te respondo. Aí ele virou para mim e falou assim, então pense, porque a obsolescência programada está aí e a administração pública, de repente, pode nem saber o que ela está fazendo, mas ela trouxe uma lei que é para ela acompanhar o sistema capitalista, porque senão ela vai ser jogada no lixo. O Estado será jogado no lixo. Então você pensa sobre isso, Fabi. Não é sobre desenvolvimento sustentável, não é sobre nada disso. É algo que está muito lá na frente. E está muito lá na frente e está muito próximo de uma explosão que a gente não sabe se o sistema vai mudar, se vai vir outro sistema, a ciência ainda não consegue vislumbrar isso. Entretanto, a gente tem a ONU sinalizando, a gente tem todos os cientistas sinalizando e a gente está muito preocupado com o que vai acontecer dessa forma desordenada e desestruturada. Entretanto, o Estado precisa se adequar. Se o Estado não se adequar, a gente tem um sistema capitalista que promove a obsolescência programada e ele vai ser explodido, engolido. Vai ser engolido, exatamente. Concordo. Menina, depois disso, gente, eu falei, caraca, que é isso, né? E é uma pergunta que eu já trazia para todos os meus convidados, que eu faço para todo mundo, porque é uma coisa que me consome. Mas, Gabi, Fabi, é isso que eu entendo que a gente pode, de uma certa forma, quando a gente fala no princípio do desenvolvimento nacional sustentável, é justamente isso. Eu já quero dizer que a gente já está há muito tempo falando sobre isso. E a gente ainda tem muita deficiência. A gente acaba focando num braço do desenvolvimento, que é hoje o econômico. Porque ainda tem quem diga que eu tenho um estrutural, um institucional, e depois eu ainda teria o social, né, e o ambiental. O próprio Estado, quando a gente fala em instituição, em estrutura, ele já tem deficiência aí. Social mais ainda, ambiental mais ainda, né? E fica só na parte do econômico, né? E daí talvez eu concorde com ele dessa questão de ter grande tendência de ser absorvido por alguma outra ciência, enfim, algum outro órgão, organismo que vai se criar. Ele falou, Fabi, prevejo uma revolução, algo que eu não sei nem nomear, e de verdade, Vivi, eu também. E se a administração pública tão resistente a uma lei que eles não têm nem noção do que está propondo para eles. Porque assim, cara, porque senão vocês vão ser engolidos pelo sistema. Né? Eu vejo exatamente assim, e é preocupante, assustador, e a gente Mas é muito racional. É muito racional, é científico mesmo. E a gente tem aí organizações sinalizando, gente, pelo amor de Deus, presta atenção, né? E as pessoas não conseguem dimensionar essa realidade nossa, né? Gata, é isso! Encerramos nossas perguntas, nosso quadro de perguntas com essa reflexão imensa aí sobre sustentabilidade, que é imprescindível e que é um risco, né? E que, de repente... precisa ser tratado pela administração. De tanta incerteza pode
pode virar um puta problema e a gente nem existir mais nesse contexto, né, Vivi? Perfeito. A gente ser engolido, de fato, pelo mundo, pelo buraco negro que está por vir, né? E vamos, então, trazer aí o quadro, né, sobre ciência do direito, aí o quadro Direito Terapia. O que você pode, brilhantemente, né, magnificamente, agregar mais pra gente aí dentro do nosso tema balizador na ciência do direito, Vivi? Bom, veja bem. Gente, eu acho que, por mais que o direito seja uma ciência, ele nunca é tão certo, tão definido, e a gente sempre vai ter um caminho totalmente desenhado, né, dizendo o que temos que fazer. E daí eu já faço uma correlação com a própria 14133 e com a própria deficiência que nós, aplicadores da lei, trazemos e carregamos por muito tempo. A gente sempre quer a coisa pronta, a gente sempre quer a coisa científica, a gente sempre quer a coisa desenhada, né? E nem sempre é assim. É muito caso concreto. E hoje a gente tem que levar muito em consideração estruturas que se posicionam diante dessa ciência direito. A gente precisa levar em consideração o órgão, o instituto, né, o institucional, o que ele vem como política, como um valor, como um planejamento estratégico. A gente precisa identificar também a finalidade, muitas vezes, desse órgão público, desse atendimento diante da esfera que a gente chama governo, né, igual a Estado. Então, eu não consigo ver hoje o direito como uma ciência tão exata. E nem é, né? E nem é. Mas ele vem, como eu disse, muito por nós, aplicadores da lei, sendo exigido como que ele seja exato. Quando a gente faz com que as pessoas saiam um pouco da caixa e olhem para outro, com outra ótica, com outra visão, ou que busquem até mesmo outras ferramentas para conseguir aplicar aí esse nosso grande macro processo de compra, a gente sempre identifica que tem um barramento, tem um medo de órgãos de controle, tem um medo de órgãos do judiciário, né? Tem um medo da própria alta administração em relação a sair da caixa. E daí também, usando o gancho que você fala muito na questão da inovação tecnológica, né, e o capitalismo, enfim, e o quanto a gente vai vir a ser absorvido por isso, eu acho que um dos motivos que pode acontecer da administração pública ser sucumbida é justamente porque ela não consegue trabalhar com a inovação. E daí eu não falo nem só na inovação tecnológica, eu falo na inovação como um todo, sabe? E é isso que vai nos fazer engolir e é isso hoje que tem nos travado para que a gente, com certeza, evolua. Maravilhosa ela, gente. Apenas toda. Apenas. Então, vamos encerrar o nosso quadro aí de Direito Terapia e vamos começar Vinho Terapia. É isso. Ai, gente, eu amo essa parte. Então, todo mundo sabe, né? É de conhecimento de todos que eu quero lançar um livro próprio sobre poesia. Na verdade, tem esse livro que a gente está escrevendo de saúde pública, né? Que vai ser lançado dia 10 de maio. Vivi Mafissoni, coautora maravilhosa. Estarei no Rio de Janeiro no lançamento. Uhul! Muito bem. E nós, né, mais 10 autores, um livro de Edu Guimarães, incrível projeto, né, maravilhoso, estaremos lá firme e forte. Eu tenho mais um livro também, mas em coautoria, Líderes do Século XXI, né, que também está lançando agora, da editora Masalt. É uma obra maravilhosa que a gente conta a história de vários líderes. Somos 14 coautores e também é uma obra maravilhosa, é incrível. Ah, que legal. É, muito Quero bom. conhecer. E aí quero um livro próprio meu, de poesia. De poesia. E aí eu estou escrevendo poesia, eu já escrevi há bastante tempo, desde criança, na verdade. Entretanto, a gente passa alguns momentos da nossa vida que a gente acaba, né, dando 3 passos para trás e esquecendo que a gente precisa realmente trazer o melhor de dentro da gente, né? Mas acontece tanta coisa ruim que a gente esquece o melhor da gente lá guardadinho num lugar muito, muito esquisito, né? E aí, mas é sempre tempo de buscar. Sempre é tempo de buscar de volta. Em tempo, eu voltei a escrever.
voltei a escrever esse ano e estou querendo publicar esse livro até o final do ano e, se Deus quiser, eu vou conseguir. E assim, o podcast de Frente com Fabi está me oportunizando a lidar com pessoas tão queridas, que eu admiro tanto, e que está me trazendo uma inspiração muito grande, sabe? E aí, eu estou escrevendo, assim, para algumas pessoas que eu entrevisto, eu tenho escrito algumas coisas super legais, e por isso vou declamar uma poesia para Vivi Mapissoni. Não faça isso, que eu me emociono. É linda, Vivi, você vai amar. Eu trouxe também aqui do Gonçalves Dias, né, advogado e poeta, para poder, né, abrir aí a minha poesia, né, como não? Essa do Gonçalves Dias a gente conhece, todos nós conhecemos, e por ser advogado e poeta, né, a gente fala em direito aí, e tá tudo certinho? A gente fala em direito e poesia também, e o direito tem essa parte, né, meio retórica, meio poética, meio artística, que eu gosto muito disso dentro do direito, e eu acho que um bom profissional de direito, ele traz todas essas nuances, né, por não ser uma ciência exata, nos dá essa prerrogativa, né, Vivi? E que é maravilhoso, Então vamos lá, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, nos gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontra eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canto sabiá. Maravilhoso, né, gente? Uhul! Uhul! Arrasou! E agora vou eu declamar a poesia que eu fiz. Vou até tomar um gole. Para Vivi Mapissoni, nossa querida inspiração aí das licitações. Vivi, só gratidão para o seu conteúdo, para o que você oportuniza a gente aprender através de você, por essa relação que a gente vem construindo, né? Muito obrigada. A live que a gente fez junta foi muito maravilhosa, né? Foi emocionante, foi muito legal. Foi muito emocionante mesmo. É a primeira vez que eu falo em público também sobre endometriose, né? Na verdade, é interessante, é muito bom a gente ver conhecer as pessoas efetivamente por trás, né, do glamour que acaba que o Instagram traz. Eu digo, a vida não é só Instagram, não. O Instagram traz. Esse meio de licitação, assim, tá num centro, sabe? E as pessoas acabam achando que quando você tá lá com o microfone, lá fazendo um curso, alguma coisa assim nesse sentido, que você é mais que alguém, que você é maior que alguém, que você... Ou que você é uma máquina, né? Que você só vive aquilo ali o dia todo. Cara, nós somos seres humanos, sofremos, sentimos, né? E é muito bom, sabe? E a ideia macro aqui também é mostrar que por trás, sabe, daquele personagem profissional ali, que a gente acaba, né, em dado momento, criando um personagem, somos seres humanos, né? E com muitos sentimentos. Muitos. E, assim, obrigada mais uma vez. Estar aqui no De Frente com o Fabi hoje, com o primeiro episódio itinerante em Brasília, meu Deus! Para mim, para você estar aqui, ter vindo a Brasília e ter me chamado para falar com você aqui, né? Tu sabe que a gratidão é enorme. E é sempre um prazer, tu sabe disso. Então vamos lá, declamarei uma poesia para Vivi Mapissoni. Ela tem a alma livre, sua beleza encanta. É apaixonada pela Disney, sobrevoando de ponta a ponta. Em Brasília ela vive, a AGU ela brilhanta. Espia, peça rara em abundância. Na gestão pública sublime, se sobressai com elegância. Das sanções exprime com veemência. Da principiologia toda a essência. A essência da relação jurídica das partes é sempre exposta com benevolência. Observando o mercado potencial indulgência, é menina, flor, resiliência. E certamente discriminada por sua aparência.
Ela é luz, carisma e certeza, aquariana por natureza, professora com rara beleza, e nos palcos vive a sonhar. Ela se chama Vivi Matissoni, marcante até pelo nome. Agradeço por tanta generosidade, oriunda da mais singela simplicidade. O universo das licitações nos oportuniza grandes emoções. Mercado raro de sabedoria, com uma pitada de poesia, vamos criando momentos de alegria, sempre em boa companhia, acreditando que o amanhã será sempre um lindo dia. Uhul! Ai, que lindo! Gente, e assim, nesse clima maravilhoso, com essa homenagem a essa belíssima mulher e o profissional, que a gente encerra aí o De Frente com Fabi Itinerante. Sabe de nada, inocente. Oi, pessoal, e acharam que a gente não ia voltar aqui hoje, né? Hoje, nossa querida Jaciara Machuga, para completar aqui o trio ternura, né? No primeiro episódio do De Frente com o Fabi, de forma itinerante, essa convidada que também ilustra, ainda maravilhosa, Vivi Matissoni, está aqui com a gente. E, gente, Jaciara Machuga, todo mundo conhece ela aí das mídias sociais, né? Pré-candidata a prefeita da cidade dela, no Sul, Santa Catarina, está aqui em Brasília, participando de um evento incrível, maravilhoso, para agregar valor e conhecimento, né, para o município dela aí, como tal pré-candidata. E estamos aqui, né, no episódio de Frente com o Fabi, tratando sobre um tema que muito te interessa, né, Vivi? E extremamente, né, de licitações e contratos, né, que os prefeitos, os gestores, a alta administração precisa efetivamente se aprofundar nessa linha, né, Vivi? Os prefeitos, gente, não podem mais ficar na superficialidade ali. Ah, não, terceirizei ali, né, a competência, a atribuição, não vou saber disso. Os prefeitos precisam entender como funciona o processo, tá? Então, dito isso, essa introdução aqui, obrigada por estar aqui, maravilhoso. Espero que tenha agregado muito valor aí para você, para Maria, né, Vivi, falando sobre licitações. E aproveitando que a gente está aqui, né, com a Vivi Matissoni, servidora da AGU, advogada, para agregar muitíssimo valor aqui para a gente. Você tem alguma dúvida sobre o tema? Aliás, muitas dúvidas. Devem ter muitas dúvidas. Mas uma pontual que a gente consiga te ajudar aqui efetivamente? Ou o que você pode contribuir aí com a gente? Ou o que a gente pode contribuir para você efetivamente? Tenho sim, Fabi. A licitações acho que é um tema bem específico, bem dinâmico e assim, a gente precisa saber. Né? Polêmico. E assim, 2024, período eleitoral. É permitido ou não fazer licitações? Tem algum impeditivo para isso? Numa resposta rápida, a gente diz não tem nenhum impeditivo, né? A lei de licitações, ela é um instrumento, e agora a 14133, que teve vigência, que está em vigência plena desde o início desse ano. E o que é isso? Anteriormente, ela estava com outras legislações vivendo de forma concomitante, e durante esse tempo em que ela vivia de forma concomitante, que foram 3 anos, foi justamente para que os gestores municipais, estaduais e federal pudesse vir a regulamentar a 14133, por ela ser uma norma geral, né, de amplitude nacional. Ela abre espaço para que os entes, no caso, né, se você fala de município, que ele faça uma regulamentação de pelo menos 45 pontos que a lei fala hoje sobre a necessidade de ser regulamentado. Entretanto, esse processo ele existe para quê? Para que a administração tenha regras para comprar do mercado privado. E quando eu falo compra, é de uma forma ampla, seja para aquisição de bens, equipamentos, ou até mesmo para contratação, né, de serviço, enfim, concessão, obras e serviços de engenharia.
Entretanto, essa legislação, ela nada tem a ver com a legislação eleitoral. Ela é uma lei em que o prefeito deve cumprir, né, em que o governador deve cumprir para atender tanto as demandas de serviço interno, como a gente tem desde uma manutenção de um prédio público, da execução de um serviço de limpeza, até a compra de um computador que um funcionário público vai se utilizar, como também ele tem o dever de contratações que muitas vezes atingem a sociedade como um todo. Exemplo, a contratação de uma obra, né? Exemplo, a construção de uma escola. Isso ele vai continuar fazendo independente do período eleitoral, porque ele faz isso a partir do quê? A partir de um planejamento orçamentário, a partir de um planejamento estratégico, que ali sim vão ter ações que devem ser executadas ao longo de um ano, e ele vai cumprir isso com a lei de licitações. Não se restringe em nada em relação ao período eleitoral. O período eleitoral tem outros tipos de restrição, como, por exemplo, impeditivos de contratação de pessoal, a depender, claro, de uma possível emergencialidade que pode vir a ser justificada, como também empecilhos para doação de bens móveis ou imóveis em ano eleitoral. Mas no que diz respeito às regras de compras, elas vão seguir como qualquer outro ano, baseado no planejamento orçamentário, baseado no planejamento estratégico, que no caso, né, por exemplo, no seu caso, a prefeitura fez. Entendi. Então, tendo recurso, 2024... Tendo recurso orçamentário, estando isso num planejamento, né, anual de contratação, pode vir a ser contratado sem problema nenhum. Mesmo seja um recurso não da prefeitura, um recurso... Independente disso. Porque se ele tem... da onde vem o recurso, independe. Depende. E quanto a concurso público, Vivi, você tem alguma coisa para agregar quanto a concurso público, para alguma colocação, né? Pode ocorrer o concurso público em ano eleitoral? Pode. Numa regra geral, pode. Eu confesso que nesse momento eu não sei exatamente qual é o prazo limite que a gente tem para nomeações. Porque o concurso público, ele pode acontecer. O concurso público para a contratação de cargos, né, efetivos para dentro da administração, ele pode ocorrer. O que não pode é ter nomeação, a depender de determinado período que a lei exige. Se eu não me engano, acho que é junho ou julho, alguma coisa assim, que você não pode, a partir disso, nomear. Que é justamente uma segurança, na verdade, que a legislação traz, no sentido de evitar que durante um período eleitoral próximo, né, no sentido de beneficiar uma campanha, que se nomeie uma grande quantidade e que isso faça com que, como a gente diz, vai de alguma forma prejudicar o caixa, né? Burlar aí o valor que a gente tem orçamentário. Perfeito. Para a candidata, mais algum auxílio? Olha, tenho muito. Eu quero levar a administração dele junto com a Fabi. Eu acho que isso seria uma experiência muito incrível. Eu quero agradecer por esse ponto tão importante. Bacana, Muito importante, assim, eu acho que foi rico, assim, conhecimento, informações. Então, estar aqui hoje em Brasília, que eu amo de paixão, com a Vivi e com a Fabi, para mim, assim, é um grande orgulho. Interessante pessoas, gestores públicos ou futuras gestoras públicas, que se interessem também por essa temática, né? Porque a lei de licitações está aí, tem muita dificuldade de aplicação e ela merece aí um respeito, desde uma estrutura dentro de um município, até uma gestão de competência de servidor para trabalhar com isso, até um bom planejamento orçamentário para poder executar aí boas contratações para atender a sociedade. E mulheres maravilhosas, lindas, incríveis, inteligentíssimas e excelentes gestoras, gente. Com certeza. Beijo!